Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, voltando novamente ao YouTube depois de uns meses, né? Estamos aqui. Eu trago para vocês uma bolsa super legal com dicas assim totalmente diferenciadas. A questão dessa alça, a questão da costura, um tecido em sintético. Nós vamos desenvolver essa bolsa aqui no decorrer do programa e vocês vão ver que qualquer tecido, qualquer material, você consegue produzir esse modelo. Vamos lá? Gente, primeiro eu vou mostrar as medidas, vocês anotem e eu vou explicar assim, ó. Se você tiver um sintético, né, um tecido que seja assim, ó, tá? Você pode estar utilizando apenas ele e o forro, certo? Se você tiver um tecido de tricoline, você vai ter que segurar ele numa manta, ok? Então é uma estrutura, a bolsa tem que ter uma estrutura. Se for um sintético, você não precisa. Talvez você queira que ele tenha uma estrutura maior, você pode pôr até um TNT, né? 100, 120. E no tecido de tricoline você coloca uma manta, né? Aquelas mantas R1, R2, ou também você pode estar colocando um TNT 100, 120 aí de gramatura, tá? Então vamos anotar todas as medidas, ó. Vou medir peça por peça para vocês poderem anotar e depois cortar o seu tecido. Primeiro vamos para as alças, tá? Essa alça aqui, ó, ela tem 59 por 8, tá? 59 por 8 duas vezes a alça. A parte da frente e das costas, ó, você vai fazer de 38 por 28. 38 por 28 duas vezes, certo? No sintético. Se for no tecido, é no tecido e na manta. E essa tira aqui, a gente fala que é o foil, que é essa tira que vai na lateral aqui da bolsa. Nós temos o fundo e as duas laterais, tá? Ó, duas laterais e essa parte é a tira do fundo. Então vamos lá. Para as duas laterais, ó, você vai cortar 28 por 12 duas vezes. 28 por 12 duas vezes. A parte do fundo, ela é de 38 por 12 uma vez, ok? Bem fácil, anotou todas as medidas aí, vamos para os cortes e vamos iniciar a bolsa. Gente, é muito simples. Agora nós vamos para o detalhe da alça. Só a alça que tem um detalhe assim, mais ou menos diferente, que é o que eu queria mostrar para vocês, que vocês têm a possibilidade de fazer uma alça diferente do que todo mundo está fazendo, né? Na maioria das vezes as pessoas dobram e faz uma alça nesse estilo aqui, no sintético, que ele é duro, só que eu vou fazer uma alça um pouquinho diferente. Então eu vou precisar de uma régua e um lápis. Eu vou marcar aqui, ó, 0,5, então eu venho com a minha régua e vou riscar 0,5 dos dois lados no comprimento, tá? 0,5. Tem gente que utiliza fita dupla face, fita não sei o que, cola não sei das contas. E eu não faço, porque a dificuldade de muitas pessoas de encontrar esse material. Então nós temos que fazer com aquilo que a gente tem em casa, certo? Eu não vou atrás de uma fita dupla face. Aqui na minha cidade não vai ter, vou ter que comprar pela internet. Então vamos fazer do jeito que a gente consegue fazer, certo? Ó. Então eu fiz a marcação de 0,5 e de 0,5. Então agora o que eu vou fazer? Bem onde eu fiz o risco, ó, eu dobro. Se você não tiver nada para vincar, eu tenho esse daqui que se chama um vincador, ó. Se você não tiver nada, você pode estar pegando a chave de ferramenta da sua máquina. Vou mostrar para vocês. Ó, gente, vocês podem estar utilizando chave de fenda, tá vendo? Ela tem essa ponta aqui, ó, reta, chata, e ela vai fazer esse vinco super bem. Ah, Estela, eu vou ter que comprar um vincador? Não, ó. Ó que belezinha, tá? Então pode estar utilizando, acho que todo mundo tem essa chave em casa, né? Uma faquinha. Ó, essa daqui eu gosto demais dela, eu tenho ela há muitos anos. E toda vez que eu preciso vincar alguma coisa é com ela que eu faço. É só ir dobrando onde tem a risca, ó, e marcando.
Se você quiser ir colando uma fita crepe aqui, ó, pro lado de dentro também, não tem problema nenhum. Não vai aparecer. Certo? Ó, vinquei de um lado. E agora eu vou vincar do outro lado. Gente, é um modelo de alça, tá? Não é necessariamente que você tem que fazer igual essa daqui. Faz do jeito que você já faz aí. É que eu achei essa alça tão diferente, tão bonita, que eu resolvi deixar esse modelo de bolsa com essa alça. Certo? Agora, eu vou fazer assim, ó. Ela dobra pra dentro, ela dobra pra dentro e ela dobra mais uma vez, ó. E agora nós vamos utilizar essas pecinhas aqui, ó, pra segurar. Aqui não dá pra engatar um alfinete, tá? Então tem que ser essas pecinhas ou aquele clips também de escritório. Ó, clipes de escritório, esse aqui, ó. Você compra em livraria, ó. Ele dá certinho aqui também. Tá vendo como é fácil, ó? Não precisa da fita para colar. Você acaba elaborando demais a peça, né? Demorando demais e gastando demais também, porque a fita não é barato. Certo? Agora eu vou passar uma costura aqui, ó, de quase um pé de máquina em toda essa lateral aqui. E dica, gente, ó, puxa bem a linha para trás para ela não virar aquele bolo louco aqui no começo da peça. Esse meu pezinho aqui, gente, não é igual o pé de máquina doméstica, ele é menor, tá? O de máquina doméstica, ele é 1,5, é 0,75, esse daqui é 0,5. Então, se você tiver o de 0,75, coloca o pezinho mais pra cá, porque senão não vai pegar essa costura. Essa dobra, né? Depois pode ser que abra, né? Certo? Ó, simples assim. Agora, o que nós vamos fazer? Marcar 5 centímetros de um lado. Ó, a peça tá assim, ok? Eu vou dobrar ela. Dobrei. E vou marcar da ponta pra cá 5 centímetros. A mesma coisa na parte de baixo. Ó, daqui pra baixo. 5 centímetros. E aqui também, ó. Agora vocês vão entender o porquê desses 5 aqui. Aí agora a gente dobra, ó. E eu vou costurar desses 5 centímetros para baixo. Aqui eu vou deixar aberto. Certo? E a costura, gente, agora é bem na pontinha. Ó, inicia e fecha com nó várias vezes para que ela não abra. Ó, tô bem na pontinha, tá? Não é um pé de máquina aqui, é pontinha mesmo. E eu vou costurar até chegar nos 5 centímetros lá. Vamos lá, gente, ó. Então a alça é isso aqui, tá? Nós deixamos ela aberta aqui e deixamos ela aberta aqui. Ó, o estilo de alça. Certo? Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, ok? Para adiantar aqui, eu já tenho uma alça pronta, vou trocar essa estampa e vou pegar a outra. Bom, gente, ó, vamos lá que agora nós vamos para outra estampa que eu deixei pronta para não ficar enrolando fazendo a alça, tá? Então as duas alças já estão prontas, as peças, as duas tiras laterais e o fundo e as duas partes da frente. Nessas mesmas medidas eu cortei o forro, tá? Que é o bagum, tá? No mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer, prender essa alça. Então eu vou achar aqui, ó, o meio da minha bolsa. Certo? Achei o meio e vou marcar 8 centímetros do meio para dentro, ó. Do meio para dentro eu faço um risco de 8.
do meio para lá, um risco de 8. Mesma coisa desse lado aqui, ó. Do meio, 8. E do meio, 8. Aí eu venho com a minha alça, com esse pedaço que nós deixamos os 5 aberto, e vou colocar bem meio com meio, ó. Não é do pra cá e nem pra lá. É, ó, o risco tá aqui, eu vou colocar o meio da alça aqui, ó. Tá? E já vou segurar. A mesma coisa aqui do outro lado. Ela é bem dura, viu, gente? Ó, coloco bem no meio. Ó, vou fazer a mesma coisa que nós fizemos desse outro lado aqui, tá? Meio da alça, na marcação do 8. É bom dar uma costuradinha, ó, reforçada. Certo? Então, as duas partes, ó, já estão com a alça. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar agora a parte do foio. São 2 laterais e um fundo. Ó, 2 laterais e o fundo. Então, vou fazer isso daqui, ó. Tudo pé de máquina, tá? Inicia com nó. Finaliza com nó. Mesma coisa aqui do outro lado. Gente, lá na Casa Novo Horizonte, a Tia M tem um tecido que imita jornal. Essa bolsa vai ficar linda com aquele tecido, tá? Aí, se vocês forem fazer com tecido tricoline, coloca uma estrutura, uma manta. Se vocês forem fazer, ela tem também com tecido de estofado, aí você coloca um TNT. Fiz a tira, costurei as 2 laterais no fundo, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o corpo e vou unir a essa tira lateral. Então, aqui, ó, essa parte aqui, eu vou costurar ela aqui. Então, eu deito ela aqui, ó. Venho com a costura até aqui embaixo, a agulha fica virada para baixo e eu vou virar. Ó, gente, é pé de máquina, tá? Ó, cheguei aqui na emenda, a agulha fica para baixo, eu viro o meu trabalho, ó. Novamente, ó, cheguei na outra emenda, agulha para baixo, e agora eu vou costurar a lateral da bolsa na outra lateral aqui, ó. Certo? Então, ó, o que que nós fizemos? Costuramos a frente da bolsa no foio. Ó que legal que fica. Ó, o fundo, as tiras laterais com a bolsa. Agora eu vou fazer a mesma coisa nesse lado aqui, ó. Então eu deixo essa parte aqui, ó, que é a parte do foio na mesa, e venho com o corpo da, vamos dizer, da parte das costas, né? Que ele vai se unir aqui, ó. Então, inicia com o nó, finaliza com o nó. A costura é pé de máquina. Ó, parei a agulha e vou virar. Nessa virada aqui embaixo, gente, eu vou pôr a etiqueta, tá? Minha etiqueta é uma bandeirinha. Aí vocês sempre, antes de costurar, é que eu já tô acostumada onde ficam as etiquetas. Mas antes de fechar a lateral, você coloca a etiqueta para ver qual lado é o certo, né? Ó, gente, desvirei a bolsa. Agora, o que que nós vamos fazer nela, tá?
Nessa estrutura aqui, eu gosto de passar uma costurinha nessas laterais. Por quê? Porque é uma bolsa difícil de dar memória. Você vem aqui e marca, mas ela volta, ó. Então, o que eu vou fazer? Todas essas laterais aqui e aqui embaixo, eu vou rebater uma costura de leve, bem na pontinha, ó. Então, eu ajeito aqui certinho, venho aqui para a máquina, com a agulha bem na pontinha, eu vou rebater essa costura. Que essa é mais uma dica aí, ó, para quem faz esse estilo de bolsa. E olha como fica bonito, ó. Né? Além de tudo, ela ainda dá um charme na bolsa, né? Vamos dizer assim. Aqui você pode estar utilizando a linha de várias cores, tá? Ó, agora eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu dou a memória e aí eu costuro. Pode estar usando aquela linha de pesponto, sabe, que é uma linha mais grossa? Vai ficar show aqui também. Um tom de bege, né? Ó, gente, então a costura foi feita embaixo e nas laterais, tá? Então, ó, já é uma bolsa já com o formato dela, ó. Agora nós vamos fazer o forro para poder vestir na bolsa. O forro foi cortado todas as mesmas medidas, tá? E é feita do mesmo jeito, ó. Eu pego o fundo, as duas tiras laterais para montar o foil, ok? Vamos lá, ó. Então, o fundo com uma tira lateral. Pé de máquina. Aí eu pego o outro fundo na outra ponta aqui, ó. Pé de máquina. Agora eu vou pegar a parte do corpo na tira lateral aqui, ó. Tá? Frente com frente, jamais esquecerei. Inicio com nó. Venho, ó, até aqui na emenda, parou, viro. Embaixo nós vamos ter que deixar uma abertura, tá? Já mostro pra vocês, na outra parte eu faço essa abertura. Primeira etapa do forro, igual eu fiz a da bolsa, ok? A parte do corpo e o foil. Agora eu venho com a outra parte do corpo. E aqui embaixo, gente, a hora que cheguei aqui, eu vou deixar uma abertura, pra gente poder desvirar a bolsa. Aqui embaixo, ó, costura até um pedaço, dou um nó, levanto o pezinho. Tô aqui embaixo, ó, costura até um pedaço, dou um nó, levanto o pezinho e costuro o restante, certo? Então, ó, já temos pronto o forro e o corpo da bolsa. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vestir o forro. Então, ó, já temos pronto o forro, eu coloco aqui dentro e o corpo da bolsa. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vestir assim, o forro, calça, tudo nesse pra dentro, corpo aqui, ó. Então, eu coloco aqui dentro. Aí eu venho aqui, ó, lateral com lateral. Simples assim, ó, calça tudo pra dentro, ó. Aí eu venho aqui, ó, lateral com lateral. Lateral com lateral. Tem que ver se tá batendo, né? Às vezes você cortou a lateral diferente do corpo, você já vê aqui se vai dar certo, ó. Certo? Agora eu vou costurar a boca toda a volta sem deixar abertura. Então eu deito ela aqui, ó. Ó.
e vou costurar juntando os dois. Costura pé de máquina, tá? Tá costuradinho toda a volta dele aqui em cima. Aí agora eu venho aqui, ó, por essa abertura que nós deixamos e vou tirar o corpo da bolsa. E aqui é muito cuidado, viu? Porque senão rasga o bagum. Esse plástico aqui a gente chama de bagum. Mas vocês podem estar usando outro tipo de forro. Pode ser o forro de tecido, pode ser também aquele plástico de mesa, né? Que a gente compra para encapar as mesas. Pode ser blackout. Blackout é aquele plástico que é utilizado para cortina. O que você conseguir achar. Mas o bagum, gente, hoje em dia, se você entrar na internet, você consegue comprar tranquilamente, viu? E não é caro. Ó, desvirei ele todinho e vou fechar esse fundo dele aqui, tá? Com uma costura bem na ponta. Dá pra fechar com ponto invisível? Ah, gente, com ponto invisível em plástico não indico, não. Ó, é só costurar de ponta a ponta, que vai ficar bonito. Bem na pontinha. Forro, gente, poderia ter colocado bolsos, tá? Coloca bolso com divisórias. No forro, gente, poderia ter colocado um zíper também. Aquele zíper que fica uma parte dele pra fora, fica bonito, fica charmoso. Tic-tac. Mas esse daqui, a ideia dele é mais uma sacola, né? Depois a gente coloca. Agora eu vou fazer esse pesponto, né? Eu falo press. Vou fazer esse pesponto aqui em toda a volta. Bora lá. Aqui você pode aumentar o ponto, tá? Coloca 4. Pronto, gente, a bolsa tá pronta. Deixa eu arrumar aqui o forro. Aí agora eu vou dar duas ideias aqui bem legal para essa bolsa. Você vai colocar um botão magnético aqui e pode também estar colocando aqui nessa lateral, ó. Coloca um botão magnético aqui, coloca um botão magnético aqui, ó. Que vai ficar bem bacana. Deixa eu só dar essa, ó, tá vendo? Se ficar com o botão magnético aqui, ó, ela já fica pra dentro, ó. Mas não precisa, tá? Colocando só ele aqui, ó, nós já temos a nossa bolsa bem estruturada, uma bolsa diferente, né? Eu falo pra vocês, vocês podem estar fazendo um patchwork, emendas de tecido para poder trabalhar com essa bolsa. Pode pôr um bolso aqui fora, pode pôr um bolso aqui para garrafinha, né? Coloca ele mais fofo. E usem da criatividade, gente, modifica. A gente passa aqui uma alça diferente, uma costura na lateral, a gente dá a dica do diferente também, tá? Mas você usa a cabeça e faça aí coisas aí para poder agregar e diferenciar essa bolsa, tá bom? Então nós estamos voltando hoje novamente aqui para o YouTube. Podem ficar por aqui que agora até o final do ano nós vamos toda semana, toda quarta-feira vai entrar um vídeo novo, tá? Como era antigamente, continua sendo a mesma coisa, ok? Então quero deixar um beijo para vocês e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. Ó, você pode estar utilizando essa chave aqui, ó, que tem essa ponta chata. Você pode estar vincando. Como que é o nome dessa chave? Chave de fenda. Chave de fenda. Volta lá, pega a chave. Ó, gente, vocês podem estar utilizando chave de fenda, tá vendo? Ela tem essa ponta aqui, ó, reta, chata. Ó, é só ir dobrando onde tá
É só ir dobrando onde tem a risca, ó, e marcando.